Andressa Urach faz forte desabafo em lágrimas e eu sinceramente me sensibilizo com a sua dor. Iremos abordar sobre isso aqui e também sobre o desespero da Andressa em se engajar em diversos projetos que sinalizam o vazio existencial que ela tenta camuflar. Eu quero mostrar isso aqui e abordar a respeito de algo grave que se relaciona a isso. Me ajuda com o teu like para que mais pessoas também assistam este conteúdo. E se você não se inscreveu ainda, vem para a família, se inscreve neste canal para você ficar por dentro de notícias que podem ser do teu interesse. Vem para cá. E no finzinho desse vídeo, só para você que está sentindo a sua renda profundamente limitada diante da alta nos preços, e eu sei que isso causa indignação, desespero, eu vou te apresentar uma oportunidade em meio a esse contexto de crise que pode fazer a diferença para você, como tem feito para muita gente. Algo que pode te ajudar e também possibilitar você ajudar a sua família. E de forma honesta, de forma segura. Fica até o final que eu vou te dar os detalhes de como funciona. Bora lá! E apesar de Andressa Urach haver alcançado a sua estabilidade financeira, ela mesma disse que com o dinheiro do conteúdo adulto conseguiu iniciar novos projetos e empreendimentos. Só que a gente sabe muito bem que dinheiro não preenche o vazio da alma, o vazio do coração. Tanto é que não é de agora que a Andressa fala de se engajar em projetos em benefício de pessoas menos favorecidas, pessoas que são marginalizadas, rejeitadas, e por isso ela fala de abrir uma igreja, de abrir um ministério. Só que agora ela fala também sobre se candidatar. A Andressa quer ser deputada. O problema é que diante do seu histórico de vida não há muito espaço na vida pública para ela, até diante de algumas bandeiras que ela defende. Inclusive ela falou a respeito dos criadores de conteúdo adulto, pessoas pelas quais ela pretende militar, sendo que ela própria diz que não se orgulha de ser uma produtora de conteúdo adulto. Ela própria fala isso e, apesar disso, fala que quer defender esta causa, militar em favor desta causa. Agora falando sobre o conteúdo adulto, tá? A gente sabe que a pornografia é o que mais vende no país. E eu não me orgulho disso, tá? Mas foi a alternativa que eu encontrei para tentar ser uma empresária. Porque afinal de contas é através do conteúdo adulto que eu estou tendo renda para poder investir nas minhas empresas. E tá sendo bem difícil. E assim, gente, eu quero deixar bem claro que eu respeito o direito de cada um fazer o que quiser com a sua vida. Não violando as normas da sociedade e o espaço do seu próximo, cada um é livre para tomar as suas próprias decisões. Agora, a Andressa fala que há muita demanda para o conteúdo adulto, e isso é fato. E é fato justamente porque o conteúdo adulto ele é viciante, ele vicia as pessoas. Assim como há muita demanda para as substâncias ilícitas, porque elas são viciantes, do mesmo jeito se dá com o conteúdo adulto. E o que tem de vidas que estão se deteriorando por causa do vício nesse tipo de conteúdo, casamentos que estão fragmentados, ministérios que estão ruindo, vidas que estão sendo consumidas por esse vício maldito. E a própria Andressa fala que não se orgulha de ser uma produtora de conteúdo adulto, mas que foi um meio para ela atingir um fim, um objetivo. Então, se ela própria não se orgulha disso, como é que ela diz que vai militar em favor disso ou favorecer de alguma forma a produção desse tipo de conteúdo? Então a gente observa que ela está levantando e defendendo pautas que de certa forma são danosas para a sociedade. E aí quando foi questionada a respeito disso, ela ficou revoltada e explica os motivos pelos quais ela enveredou não só no conteúdo adulto, como também ela já foi uma garota de programa, que nós sabemos muito bem. E ao ser questionada referente a isso, ela ficou indignada e se explicou. E agora eu vou falar com esses religiosos hipócritas que vêm aqui me julgar, tá? Vocês não sabem o que aconteceu. Eu voltei pra prostituição e comecei com conteúdo adulto pra poder recuperar tudo que eu perdi porque aquela igreja me roubou, que eu tô com um processo esperando ainda ser julgado, que me tirou tudo que eu tinha, tá?
Foi a alternativa que eu tive sim, e graças a Deus eu conquistei através do conteúdo adulto para poder me reerguer. E agora abrir as minhas empresas e tentar sair disso. Então não vem você, seu hipócrita, que você faz os teus pecados escondidos, mas que Deus está vendo. Diferente de mim que bato no peito e falo dos meus pecados. E conforme eu já disse aqui, que respeito o direito que cada um tem de fazer as suas escolhas, de tomar as suas decisões, só que é fato também que cada escolha traz consigo as suas consequências. E a produção de conteúdo adulto traz consigo o estigma desse tipo de profissão. Eu já vi também uma matéria no Cabrini, onde alguns ex-produtores de conteúdo adulto foram entrevistados, e foi dito que a depressão é muito frequente nos bastidores desse tipo de profissão. Inclusive eu vi o depoimento de alguns desses produtores de conteúdos falando do seu sofrimento, da sua ansiedade, do seu dilema, do seu vazio. Então, assim, existem consequências. E a Andressa também, ela quer passar para as pessoas que a única alternativa que ela tinha de ter ascendido financeiramente ou de ter sustentado a sua família foi a conteúdo adulto e a prostituição. E, gente, se as pessoas tivessem essa mesma perspectiva de que essa é a única saída diante de um aperto na vida financeira, seria a profissão mais saturada do mercado. Por quê? Porque tem de pessoas que estão enfrentando sérias privações e grandes dificuldades e nem por isso recorrem à prostituição ou à produção de conteúdo adulto. Por conta dos seus valores, por conta da sua perspectiva de vida. Então, absolutamente não é a única alternativa. Inclusive, a Andressa, se ela tivesse permanecido no seu relacionamento, no seu casamento, se eu não me engano, ela até iria abrir um salão, chegou até a abrir para o filho dela, e talvez ela não tivesse alcançado a multidão de dinheiro que ela alcançou, ou talvez não tivesse alcançado tão rapidamente. Mas ela tinha alternativa, sim, de crescer financeiramente e recuperar o que ela achou que perdeu, como muitas pessoas o fazem, absolutamente. Essa questão do conteúdo adulto não é a única alternativa. Pode ser a alternativa mais rápida, ou mais fácil, ou mais acessível diante de outras. Mas absolutamente não é a única. E a Andressa chegou a fazer um desabafo porque, por conta do seu histórico, de algumas bandeiras que ela defende, ela diz, pelo que ela falou aí, que não foi recebida em alguns partidos de direita e fala da possibilidade de ingressar em um partido de esquerda, né? Que eu acho que casa melhor com as coisas, com as pautas que ela pretende defender. Dá uma olhada em um trecho do desabafo que ela fez. Mas eu não vou me moldar a nada e nem a ninguém para caber em lugar nenhum. Continuo respeitando. Eu acho que Deus nos deu o livre-arbítrio e a gente é livre para fazer as nossas escolhas. E quem manda no meu coração é Deus. Não é o homem, não é os seres humanos. Eu sei do meu chamado. Eu sei do meu propósito. Eu sei aonde eu quero chegar. E Ele me dá força, Ele me dá capacidade para isso. Na época que me convidaram para a política, eu não tinha maturidade espiritual para enfrentar. Hoje eu me sinto madura. Mas eu não posso lutar pelas coisas que eu acredito dentro de um partido que não me aceita como eu sou. Que não aceita o meu passado, as minhas escolhas, o meu direito de ir e vir. Mesmo respeitando eles, eles não me aceitam. Eu não conseguiria me encaixar no partido de direita hoje com o que eu penso. E foi Deus que colocou no meu coração essa vontade de ser pré-candidata. Porque a sociedade julga a escuta aqui que tá tentando ser empresária, tá? Mas eu não fui ensinada na escola como administrar uma empresa, como administrar o meu dinheiro. Eu tô lutando na garra. Eu pego uma empresa e eu não sei administrar ela. E eu quebro. Porque não existe uma educação em relação a isso. Mas eu quero mudar de vida. Só que como eu vou mudar de vida? Que quando eu ganho dinheiro de um lado, eu tento investir numa empresa e o próprio governo não ajuda com que o microempresário se sustente, com que ele consiga ter lucro, com que ele... E mais uma vez a Andressa é imersa nessa ilusão de que é Deus que está impulsionando ela para ser política e para falar os absurdos que ela fala. E sinceramente, eu acho muito difícil para a Andressa
ter espaço para ela na vida pública. Ela até fala da resistência de certos partidos, da rejeição em relação às bandeiras, às pautas que ela defende. E eu vejo que a Andressa, a mentalidade dela não se encaixa não só em alguns partidos, mas não se encaixa na mentalidade da maior parte dos brasileiros. Pessoas que, por mais que respeitem a profissão de um criador de conteúdo, mas que não gostaria que o seu filho fosse um criador de conteúdo, que a sua filha, que a sua mãe, ou a respeito de si próprio, que não enxerga com bons olhos a influência desses conteúdos sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobre os relacionamentos. Então, justamente por isso, a Andressa acaba ganhando um certo estigma que torna muito remota a possibilidade de, de fato, ela conseguir, né, se eleger ao que ela pretende aí, a ser deputada. Eu acho isso muito difícil. A gente vê, por essa fala dela, o próprio autoconceito dela um tanto fragilizado. Ela se sente rejeitada, ela se sente marginalizada, e justamente daí vem também a necessidade, o desejo de querer levantar essa bandeira e lutar em benefício dessas pessoas. De repente fazer o que ela gostaria que fizessem por ela. E a Andressa também, a gente vê que ela está visivelmente um tanto abalada, ela tem os seus problemas emocionais, ela toma os seus medicamentos, e também agora teve uma frustração em saber que o seu filhinho foi diagnosticado com autismo. A gente sabe que existem diversas preocupações que abarcam esse tipo de condição, até porque, a depender do grau do autismo, certas limitações podem ser maiores ou menores, embora que, graças a Deus, há todo o aparato hoje em dia, toda a estrutura para lidar com esse tipo de condição, para que tal pessoa que tem autismo tenha uma qualidade de vida muito boa e favorável. Mas lógico, quem é pai, quem é mãe, a gente vê um ente querido sendo diagnosticado com alguma condição que traz certas limitações, fica a tristeza, fica a preocupação, e foi o caso dela, que ela chegou até a externalizar em um áudio que foi mandado ao Léo Dias. Então, em pouco tempo, o Leão teve um avanço muito grande. O Leão está desenvolvendo. Ele ainda não tirou a fralda, mas eu acredito que com todas as terapias ele vai conseguir. E aos pouquinhos ele vai conseguir se comunicar. Nosso maior medo é que ele não falasse. Nosso maior medo é que ele ficasse totalmente dependente. Porque a gente sabe que um pai e uma mãe um dia vai morrer. E quem é que vai cuidar de um anjinho que não tem maldade? Então, para nós foi muito difícil. Muito difícil imaginar que nosso filho sofreria bullying no colégio. E eu, particularmente, me sensibilizo com a dor da Andressa. Eu sei que não é fácil ver um filhinho sendo diagnosticado com alguma patologia ou com algum espectro limitante. Só que no caso do autismo, conforme já disse aqui, existem diversas intervenções que podem ajudar a dar qualidade de vida ao indivíduo que o possui. E o autismo também ele tem os seus graus. Tem um grau que é mais leve, tem um grau que é moderado, que é severo, mas em todos esses níveis existem intervenções específicas que podem sim ofertar o máximo de qualidade de vida possível para o indivíduo que possui autismo. Eu tenho certeza que essa criança será muito bem cuidada e amparada pela família, né? E desejo o melhor para a criancinha. Agora, a respeito da Andressa, a gente vê ela um tanto embaraçada na vida. É nisso que eu digo para vocês que dinheiro não é tudo. Você ter poder, influência, fama, você experimentar os mais diversos tipos de prazeres na vida, isso não é tudo. O fato da Andressa estar aí desesperada, atrás de se candidatar, atrás de ser pastora, de fazer alguma coisa, isso mostra o vazio existencial, a necessidade de procurar por algo mais além do dinheiro que já tem. Porque se vai conquistando dinheiro e vem aquela euforia, olha quanto eu ganhei, olha o que eu consegui, e depois se vai normalizando na mente. E a mente vai querendo mais novidade e vai querendo outros estímulos. E é nisso que alguns vão despencando em certos abismos da vida, na necessidade desenfreada de encontrar novos estímulos a uma mente cansada, a uma mente já um tanto anestesiada pelo prazer e as experiências prazerosas da vida que estão desconectadas com Deus e com seus valores expressos na palavra de Deus.
Então a gente vê que tudo isso não traz felicidade nem realização interior. E eu vejo nesse contexto a Andressa um tanto perdida em meio a todo esse marasmo, quando na verdade a sua grande oportunidade de fato mudar de vida e contribuir com o reino de Deus e com as pessoas era quando ela cria na Bíblia como ela de fato era, sem distorcer a palavra de Deus, e estava disposta a se abster do pecado. Que eu sei que isso é uma palavra que jamais ela gosta de ouvir, pecado. E na verdade, quem quer viver no pecado não gosta de que se fale contra o pecado. Mas o pecador que quer se arrepender, esse sim gosta dessa mensagem. Porque a mensagem do Evangelho que condena o pecado também aponta o antídoto, o remédio, que é o sangue de Jesus, que nos limpa e purifica de todo o pecado e nos dá a possibilidade de, independentemente do nosso passado, vivermos uma vida de santidade, de verdade e sinceridade perante Deus. E é isso que verdadeiramente importa. E é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião registrada nos comentários. O que você pensa sobre isso? Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. Talvez você esteja cansado da mesmice e sem ideias que possam mudar a sua realidade financeira. Renda extra para você é só se trabalhar mais e mais e mais. Mas e se você tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando, mas sem se extenuar excessivamente, sem perder a sua qualidade de vida? E isso é possível. Está na hora de você enxergar a internet não apenas como entretenimento, mas como um negócio rentável e que veio para ficar. E quanto mais cedo você entender isso e se inserir nesse mercado, mais você estará à frente de pessoas que ainda não deram o primeiro passo. E o meu amigo Tom Dimas irá te ajudar nessa jornada. Com apenas um celular em mãos e o direcionamento certo, você poderá romper com a escassez e mudar a sua realidade financeira como muitos estão conseguindo. Cara, eu ajudei o meu pai a pagar uma dívida de 36 mil. Nossa. Eu consegui através do mercado digital. Eu não sei como está aqui, ó. Agora é a sua vez. Entra no link fixo nos comentários e tira lá todas as suas dúvidas. Entra lá sem compromisso. Inclusive dúvidas sobre valores, descontos, etc. E se prepare para a mudança. Até o nosso próximo vídeo.